que nós já recebemos. Esse menino chamado Caleb, que eu estou falando menino, mas ele quando escreve essa palavra, ele tinha 85 anos, e esse menino de 85 anos, menino, porque lá na frente você vai ver que ele estava dizendo que o vigor dele era o mesmo de 40 anos atrás. Amém ou não amém? Nós precisamos entender que Deus não quer que você não acredite naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não acredite no que o diabo às vezes está se levantando, dizendo que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que as coisas para você já acabaram, que o seu tempo já acabou. Isso é mentira do diabo. Ué, já acabou o tempo? Acabou? Estou até assustado, porque estou morto, estou vivo. Olha só, o diabo pode estar dizendo que você acabou o tempo, você já perdeu o espaço, você já está velho demais, você já perdeu o time, você já passou do tempo, Deus não vai te usar mais, está amarrado isso. Agora sim, agora o povo está animado. Porque Caleb com 85 anos ele estava animado, porque ele estava diante da promessa se cumprir na vida dele. E às vezes a gente passa tempos e tempos, e a promessa não se cumpre, e a gente desanima porque a promessa não veio. Mas a promessa está a caminho. Fala para o irmão que está dizendo, calma um pouquinho, a promessa está chegando. Amém ou não amém? A gente precisa entender que precisamos perseverar em servir a Deus em qualquer circunstância. Fala para o irmão que está do seu lado, persevera em servir a Deus. Mas fala para ele com uma cara assim de quem está perseverando. Dá um sorriso isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa perseverar em servir a Deus. Querido, uma vida com Cristo é como eles cantaram aqui. Por isso que eu me animei para pregar direto. Porque não é no tempo que o azeite está bonito, que a farinha tem na panela, a servir a Deus com alegria. Não é quando você não está doente, não é quando você está com problema. Não, é servir a Deus no meio da dificuldade, querido. É no meio da escassez que Deus se faz presente. É onde você dá a volta por cima. Eu conto uma história, eu já contei essa historinha aqui, mas é uma historinha engraçada, mas ela faz muito sentido para mim. Às vezes algumas coisas que a gente fala faz sentido para uns e para outros não, né? Já reparou isso? Que uns sentem graça, outros não riem da piada. Já aconteceu isso com você? Que alguém faz uma piada e o cara que está do lado não ri, você está se escangalhando de rir. É porque o cara só vai entender a piada 5 dias depois, é assim mesmo. Está em casa, ele vai rir, caramba, aquilo era aquilo. Mas existia um cachorrinho que o dono queria matar ele. E quem é da roça entende o que eu estou falando. Se cavava um buraco, jogava o cachorro ali dentro. Eu não estou falando de maldade não, estou falando o que acontecia. Claro que eu nunca fiz isso, graças a Deus. Mas conta a história que o senhor queria matar o cachorro. Ele botou o cachorro dentro de um buraco e virou de costa para o cachorro para não ver o cachorro sofrer. E começou a tacar a pá de terra em cima do cachorro. E ele toma pasada de terra, toma pasada de terra. Quando ele olha, o cachorro está em cima, do lado dele. Porque todas as vezes que a terra caía em cima dele, ele sacudia a poeira, dava a volta por cima no motor. Todas as vezes que o diabo tentava falar, vou te matar com uma pasada, ele dava uma sacudida, jogava carne, pulava em cima de novo. E ele, o homem, não percebeu. Quando olhou, o cachorro estava do lado dele e falou, meu Deus, o que é isso? O cachorro não morre nem por nada. As promessas de Deus na sua vida vão se cumprir, independente de onde você esteja, independente de quem você está confiando, porque se você está confiando em Deus, querido, ela vai se cumprir. Só se você está confiando em outra pessoa, só se você está confiando num homem de carne e osso, naquele que não pode fazer nada por você. Mas eu quero te dizer, o guarda de Israel, que está de branco do lado do Pai nesse momento, esse Senhor que tem as mãos furadas, Ele já pagou o preço da sua redenção e da sua vitória. Temos vivido momentos de volatilidade, momentos que nós somos conduzidos para lá e para cá, de qualquer jeito, qualquer momento, nós desanimamos muito fácil. Tem pessoas aqui que começam a entregar um currículo, mas desanima no primeiro não, irmãos. Primeiro não, ele desanima. Fala, Eugenero, um dia Deus sair de casa. Eu não sei, irmãos, eu estou falando de entregar currículo, porque eu já ouvi esses relatos. Porque não deve ser muito bom entregar currículo. Você chega numa loja, entrega o currículo, as pessoas falam assim, não tem vaga não. Quem já ouviu falar isso?
Não adianta nem deixar o currículo aqui que não tem vaga não. Quem já viu isso aí? Mentira do diabo. Você dá a volta, olha para a cara dela, quando ela sair dali, tu vai para outra menina, ou para outro menino e entrega o currículo. Amém ou não amém? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém ou não amém? O que você às vezes está buscando, Deus já liberou para você, mas você está desanimando no primeiro momento. Desanima não, irmão. Dá uma sacudida no irmão que está do seu lado, está dormindo. Fala assim, não dorme não. O pastor está animado hoje. O nosso maior problema e a virtude de Caleb nesse momento aqui, que Caleb tinha uma diferença. Ele falou que ele guardou o coração. Ah, querido, quando nós guardamos o nosso coração, todo o movimento que está do nosso lado, do lado direito, do lado esquerdo, não vai nos deter, porque você tem guardado no coração a promessa. Mas lembre, não importa o que aconteça, precisamos continuar seguindo a Deus. Fala assim, não importa o que aconteça, eu vou continuar servindo a Deus. Se meu irmão me desamparou, o Senhor não vai me desamparar. Se meu irmão me decepcionou, meu Deus não vai me decepcionar. Se meu pastor me decepcionou, o meu Senhor não vai me decepcionar. Se minha mãe me decepcionou, o meu Senhor não vai me decepcionar. Se os meus companheiros me decepcionaram, mas o Senhor não vai me decepcionar. Amém ou não amém? Por isso nós precisamos andar pelo que acreditamos, não pelo que vemos. Nós precisamos voltar a acreditar e enxergar aquilo que nós não estamos vendo nesse primeiro momento. Porque o primeiro momento pode te mostrar uma realidade humana. Caleb, quando ele recebe essa palavra de Deus, ele recebe a palavra, guarda dentro do coração. Muitos morreram no caminho nesses 40 anos no deserto. Uma geração se passou. Caleb continuava servindo a Deus. As pessoas se envolviam com o mundo, as pessoas queriam voltar para o Egito, mas Caleb não, ele continuava servindo a Deus. As coisas começavam a apertar para o lado deles, lá para os judeus. Eles estavam no deserto, o sol começava a apertar, mas ele não se preocupava, porque ele se preocupava em servir a Deus. As pessoas se juntavam para fazer bezerro de ouro, para falar mal do seu líder, que era o pastor Moisés nessa época. Ele estava guardado, porque o negócio dele era servir a Deus. Por isso que ele não morreu, porque ele guardou o coração. Morriam gente toda hora, morriam 10, ele estava lá, minha promessa vai chegar. As pessoas estão desistindo, mas a sua promessa vai chegar. Fala para o irmão que está do seu lado, não desista não, irmãos. Não desista não, tudo que Deus está fazendo na sua vida é um teste para te provar. Ele não vai te reprovar, o teste é para te aprovar. Deus só testa aqueles que Ele quer provar. Deus só prova aqueles que já passaram na prova. Às vezes a gente fica pensando, não, eu estou sendo provado. Eu estou sendo, é muito difícil. Não é nada difícil, difícil foi morrer na cruz. Duro é ir para a cruz, querido. Duro é ser chicoteado. Duro é ser rasgado. Duro é ser cuspido. Duro é ter suas barbas retiradas. Duro é pegar uma coroa de espinho e enfiar na sua cabeça. Ele já pagou o preço. Então não há dureza para você, não há nada difícil para o nosso Deus. Ele já pagou o preço. O que você precisa é acreditar. O que você precisa é guardar o seu coração. E eu vou perguntar para você de novo: o que você acredita? Em quem você acredita? Você tem depositado a tua confiança em quem? Na força do teu braço. Não confie na força do teu braço. Porque o mesmo braço que segura 50 quilos hoje, 3 meses depois pode não aguentar 1 quilo.
O mesmo braço que é forte hoje, amanhã pode ser fraco. Confie no Senhor, porque as promessas dele vão se cumprir na tua vida. Amém ou não amém? Por isso que você precisa seguir servindo a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para eles. Vamos seguir servindo a Deus? Primeiro ponto da nossa mensagem: precisamos andar pelo que acreditamos e não pelo que vemos. Olha só o que o texto diz aqui, eu queria que você abrisse. Abre aí o texto no versículo 7, por favor. Isso. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. O 8. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Amém ou não amém? Deixar sua mente atualizada com esse texto. Esse quando Moisés manda espiar a terra. Vai Josué, Caleb e mais 10 espias. E eles voltam dessa terra, contando tudo que eles viram na terra. Se você pegar lá Josué 1, você vai ver o texto. Que como aqueles que viam com o coração, aqueles que viam com a promessa, aqueles que não viam com os olhos naturais, enxergavam uma coisa totalmente diferente daqueles que viam com o olhar natural. O que ele está dizendo aqui? Nós precisamos acreditar, nós precisamos andar pelo que acreditamos, não pelo que vemos. Olha só, queridos, eu queria que você me olhasse aqui. O que acontece? Caleb, ele foi ministrado durante 40 anos que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele foi ministrado que Deus não ia fazer ele morrer naquele deserto, que Deus estava tirando ele do Egito para transportar ele para uma terra que manava leite e mel. E ele acreditou piamente naquilo. E ele falou: olha, se o meu Deus que abriu o mar vermelho, que tirou a água da rocha, falou, eu vou acreditar nesse negócio. Agora, se você não tem um milagre para confiar, Deus quer te dar um milagre hoje. Porque às vezes você precisa ser igual Tomé, você precisa ver para crer. Eu quero te dizer uma coisa: o maior milagre Deus já fez por você, porque foi salvar você. Esse é o maior milagre que Ele podia ter feito por você, te dar a salvação, a vida eterna. Quantos são salvos aqui para a glória de Deus? Amém? Quando guardamos o nosso coração, alcançamos a promessa. O que nós precisamos entender, querido, que nesse mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos guardar o nosso coração. Aqueles que guardam o coração alcançam aquilo que Deus tem para eles. Sabe por que tem muita gente que desvia? É porque não guarda o coração. Sabe por que tem muita gente que fraqueja na fé? Que começa a trabalhar os seus próprios projetos, começa a trabalhar os seus próprios projetos de vida e não colocam Deus nele, porque eles estão com o coração totalmente fechados para a promessa de Deus, porque perderam a fé. A fé te impulsiona a viver pelas promessas. A fé faz você enxergar o que o outro do teu lado não enxerga. A fé faz você alcançar lugares onde você não imagina. A fé te impulsiona, amém ou não amém? Muitos não temos alcançado, e com isso estamos desanimados, porque já perdemos a visão da nossa promessa, querido. Só desanima aquele que já não tem mais a visão da promessa. Um dia eu também já fiquei desanimado, mas quando eu estava desanimado, eu tinha alguém do meu lado para me levantar. A Cristina nunca emprestou os ouvidos dela para os meus lamentos. Quando eu chegava para ela e falava que eu queria desistir, ela falava: vai desistir não, você vai. Se alguém que pode desistir aqui sou eu, você não. É assim que falava isso para mim. Porque quando um cai, querido, o outro levanta. Você que é casado, você precisa ser o esteio do seu marido ou o esteio da sua esposa, para que na hora que ele fraquejar, você esteja do lado para estender a mão e levantar ele. Por isso que a gente precisa persistir em servir ao Senhor. Amém?
você precisa voltar a viver pelo que você acredita, e não pelo que você está vendo. Eu comecei a andar pelo que eu acredito alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu comecei a andar pelo aquilo que eu acredito, uns 12 anos mais ou menos. E Deus mudou a minha perspectiva de vida. Deus mudou a minha perspectiva de dinheiro, irmãos. Coisa impressionante. Não é que eu não gosto de dinheiro não, irmãos, mas eu tenho a plena convicção que Deus supre as minhas necessidades. Da onde eu menos espero, querido, Deus aparece com a provisão. Eu não sei você, mas eu tenho a plena convicção, de verdade, que Deus está falando com a gente hoje aqui. Eu tenho a plena convicção que tem pessoas que estão sendo totalmente tocadas pelo Senhor hoje aqui, porque pessoas que já estão morrendo por dentro, porque estão deixando as palavras influenciarem o que Deus já liberou para eles e para elas. Deus está resgatando você hoje. O diabo já estava te esperando para fazer a arruaça que ele queria, mas ele perdeu nessa noite, porque você veio. Amém ou não amém? Porque você está aqui hoje. Amém ou não amém? Caleb levou 40 anos. Fala assim, 40 anos. Não é 40 dias, irmão. Às vezes você está desistindo por causa de meia hora. Deus falou uma coisa, você já quer o negócio na mesma hora. Deus falou alguma coisa para você, prometeu, e você quer o negócio agora. Nós queremos ser igual a Deus, porque Deus é um eterno agora. Tudo para Deus acontece agora. E eu vou embolar a cabeça de vocês, né, se eu falar isso, né? Vou embolar, não vou? Porque você imagina só, porque para Deus não está preso no Cronos, não está preso no tempo. O tempo de Deus é o Kairos, é um outro tempo. Teologicamente a gente vai entender que o tempo de Deus, ele é um eterno agora. Aí confunde um pouquinho a cabeça, né? Mas você precisa entender, não se confunda. Preste atenção, para Deus, o que Ele vai fazer para você, Ele já fez. É isso que eu quero que você entenda. Só que às vezes não chegou na sua mão ainda, mas Ele já fez. Tudo que Ele prometeu para você, Ele já liberou, porque a palavra dEle não volta mais. A palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás. Ele não é Deus para mentir. Ele não é Deus para falar e desmentir. Ele é Senhor para cumprir. O nosso problema é que nós estamos presos no Cronos. Aí o Cronos tem um delay. Quem sabe o que é delay? Delay é... Obrigado, Isaías. Isaías levantou logo o dedão. Eu sei o que é delay. Irmãos, delay é quando você está vendo uma transmissão ao vivo da TV. O repórter fala assim: estamos agora aqui com a nossa repórter Maria Cristina. Falei o nome todo. Maria Cristina, ela está falando direto de Niterói agora. E Maria Cristina, como está o tempo aí em Niterói? Aí eles ficam um olhando para a cara do outro. Aí dá aquele barulhinho, cri, 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 cri. Aí de repente ela: oi, João Cláudio, tudo bem? Aqui em Niterói está muito legal. Esse é o delay. É um tempo que você fala e a pessoa lá não está ouvindo o que você está falando, mas a palavra foi liberada. Precisei usar essa analogia para você entender o que Deus faz pela gente. Deus já liberou lá no céu, irmãos. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele já liberou lá no céu, mas o delay está demorando. Não se preocupa não, que vai chegar. A voz vai ser audível ao seu coração. A voz da promessa vai ecoar em você. E você vai ver o que Ele vai fazer. Você pode até perguntar para mim: pastor, mas está demorando muito. Eu falei: está passando de 40 anos. Pergunta o irmão que está dizendo: está demorando. Pergunta, irmão, está demorando a sua promessa? Passou de 40 anos. Quantos estão aqui esperando a promessa há mais de 40 anos? Bem, você está na intercessão, amém. Pensei que era você que estava. Hoje eu ia orar por você, que você não tem 40. Então, queridos, eu quero dizer, ainda falta tempo ainda. Fala para o irmão dela: calma aí, falta tempo. Amém ou não amém? O problema é que nós queremos tudo para de Deus agora. Nós queremos resolver. Nós queremos resolver as nossas vidas. Nós queremos resolver os nossos problemas assim. Às vezes o tempo que Deus está demorando para tratar isso na sua vida, sabe por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está preparando você, porque na hora que a promessa chegar, meu irmão, você tem que estar com caráter aprovado, porque senão você vai ficar até metido.
Porque se você não tiver com o caráter provado, você vai ser metido. Você vai bater a porta do carro, não vai querer dar carona para ninguém. Você não vai querer levar os irmãos na tua casa que tem piscina. Por quê? Porque quando a promessa chegar, você vai querer se achar. Mas não se acha não, é por isso que está demorando. Porque Deus está te tratando. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho uma fé muito grande. Não sei se eu tenho uma fé demais, ou se tem gente que tem fé de menos. Mas eu tenho fé. E a fé é um dom de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, querido, se você não acredita mais, é porque você já perdeu o Deus da fé dentro de você. Se você parou de acreditar, é porque o Deus da fé já não está mais dentro de você. Porque aqueles que têm Jesus dentro do coração, têm a fé dentro do coração, porque a fé é dele, é um dom de Deus. O dom de Deus é de você acreditar naquilo que você não consegue ver. Aleluia. Provérbios 4, 23. Vou acabar cedo hoje. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que nós precisamos guardar é a nossa boca. É isso que está escrito aí? Não? O que está escrito aí? Guardar o quê? Se ligou aí? Esse camarada que escreveu isso aqui foi simplesmente o cara mais sábio que teve na terra até hoje. Que a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. Mais sábio do que ele não existiu e não iria existir. Então é o homem mais sábio da Bíblia. Ele escreveu isso: sobretudo, o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou procede as fontes da vida. King James. As saídas da vida. A gente precisa entender isso. Dentro de você é uma fonte de vida. O seu coração é uma fonte de vida. As saídas da vida. O seu coração precisa ser motivado por essa fonte inesgotável. Amém ou não amém? Você acha que o teu coração é fraco? Não é não, ele é forte, porque ele tem uma fonte de vida dentro dele. Quando você pensa que você já acabou tudo, é hora que Deus entra com a provisão. Quem já passou por isso aí, irmãos? Eu já passei por isso várias vezes. Segundo ponto. Estou rápido hoje, hein? Você precisa abrir mão do que você vê para experimentar o que Deus tem para você. Vou repetir de novo, que a frase é longa mesmo. Você precisa abrir mão do que você vê para você experimentar o que Deus tem para você. Você precisa parar. Deixa eu ver de novo. Você precisa abrir mão do que você vê para você experimentar o que Deus tem para você. Não tem como você experimentar o que Deus tem, que é sobrenatural, com a visão natural. Irmãos, preste atenção. Deus tem uma palavra que vai te abençoar, que vai te prosperar. Às vezes você não está preparado para ver isso nos olhos naturais, porque é tão grande o que Deus tem para fazer, tão grande, que você hoje, se você vê, você desvia. Por isso que Ele está preparando você, por isso que Ele está te dando tanta luta. Irmãos, só Deus sabe o que eu e Cristina já passamos nessa vida. No primeiro ano de casamento meio da minha esposa, as pessoas jogavam sorte, quanto tempo que eu ia ficar durar de casamento com ela. Amém, está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Terceiro ano, eles perderam a aposta. Nós vamos para 24 anos de casado. Amém ou não amém? Porque no início eu não tinha minha mulher como eu tenho hoje, mas eu tinha uma promessa. Porque quando eu escolhi ela para casar, Deus falou assim: quer pagar o preço? Eu falei: quero. Eu quero esse mulherão para mim. Eu olhei com os olhos naturais. O morenão entrou na igreja, irmãos, acabou comigo. Ele falou: vai dar trabalho. Eu falei: estou pronto. Deu trabalho, irmão? Deu. Mas eu começava a olhar para ela num determinado momento das nossas vidas. Depois que eu fui num encontro chamado Encontro com Deus,
Deus me deu um amor tão grande por essa mulher, que eu não sei viver longe dela mais. Amém ou não amém? Tem hora que dá vontade de jogar pela janela? Claro que tem, isso é normal, só que a gente não joga. Você está entendendo? Só sente vontade, guarda pra gente, engole choro. Já viu aquela mãe, engole choro, é assim. Deu raiva da mulher, engole o choro. É assim que eu aprendi. Deus começou, quando eu comecei a querer falar alguma coisa, Ele falou: você não pediu? Agora toma, é tua, se vira, negão. Amém ou não amém? Eu comecei a andar com a Cristina, não naquilo que eu via, mas naquilo que Deus tinha prometido para mim. E eu estou casado com ela há 24 anos, amém ou não amém, querido? Amém? Casamento é difícil ou é fácil, irmão? É fácil, é só você não olhar com o seu olhar. O nosso maior problema é que a gente acha que o casamento é difícil porque a gente olha com o olho natural. Quando você olhar para a tua mulher que é atribulada, você fala: que mulher abençoada. Quando você olhar para o teu marido que é atribulado, o homem que é ruim, você fala: ah, que homem de Deus esse meu marido. Esse meu marido vai ser um pregador da palavra. Essa minha esposa vai ser uma levita na casa do Senhor. Começa a profetizar. Não ande segundo aquilo que você está vendo, mas ande segundo aquilo que Deus tem para você. Quando Deus falou comigo que eu ia ser chamado para o ministério, Cristina sabe como é que eu fui ungido pastor? Eu estava num culto, irmãos. Eu estava num culto na igreja, culto de sexta-feira, início de um congresso na igreja. Eu estava lá no pé do altar, lá, chorando. Nem estava entendendo nada. Estava lá adorando. Daqui a pouco canto o meu nome lá no microfone. Queria chamar aqui o João Cláudio e Cristina, Ana Beatriz e Vitória, porque Deus mandou ungir ele hoje. Cara, eu tomei um susto, não tinha família, não tinha repórter, não tinha fotógrafo. Eu fiquei diante do meu pastor começou a falar em mistério. Falou: Deus mandou te ungir, pastor, não pela vontade minha, de homem, mas pela vontade de Deus. Receba. Na hora que ele botou a mão na minha cabeça, eu dei umas 5 cambalhotas assim. Fui parar lá no canto da parede, fiquei uns 30 minutos estribuchado lá no chão, que era uma unção que eu não estava preparado para receber. E Deus falou: não, você está preparado para receber. Só que quando eu quero derramar, eu derramo com força. E eu nunca desejei. Eu tinha uma promessa, estava trabalhando para aquela promessa. O que Deus tem para fazer para você, no momento certo Deus vai fazer. Às vezes você está com uma expectativa errada naquilo que Deus tem para você, querido. Não gere expectativa no que Deus não prometeu, porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir, amém ou não amém? Precisamos voltar a acreditar. Vou correr. Precisamos voltar a acreditar, precisamos voltar a andar pelo que acreditamos e não pelo que vemos. Você não precisa ver, o que você precisa é crer. Fala para o irmão que está do seu lado: querido, querida, você não precisa ver, você precisa crer. Fala: você precisa crer. O nosso maior problema é que a gente não crê, e a gente vive desconfiando de todos e de tudo. A gente desconfia de todo mundo. A gente está num ambiente, irmãos, num movimento em que as pessoas já não confiam mais umas nas outras. Irmão, eu confio em todo mundo. Tem gente que fala: tu é bobo. Eu falo: não sou não. Irmão, Jesus confiou em todo mundo, irmãos. Você precisa ser igual Jesus, cara. Jesus, ele confiava em todo mundo. Jesus, ele tinha um camarada do lado dele que era o Judas, irmão. E ele confiou no cara, deu oportunidade para o cara. Eu fico imaginando Jesus falar assim: cara, esse cara vai mudar. Esse cara vai ser transformado. Esse cara tem oportunidade. Eu vou até tentar um dos meus filhos para ver se ele entende que ele pode ser tentado, pode pecar, e eu vou perdoar ele. Ele botou Pedro na reta. Pedro também peca, traz Jesus. E Jesus perdoa Pedro. E o mais interessante é que quando Jesus perdoa Pedro, ele encontra com Pedro na praia. Jesus não traz Pedro de mão vazia, porque quando ele traz o filho de volta para casa, ele enche o barco do filho. Irmãos, quando ele quer trazer você de volta para o propósito, ele enche o teu barco para
para saber se você vai trocar o teu barco cheio pelo chamado que Ele tem de você, se você está disposto a trocar o seu barco lotado de coisa, a riqueza que Ele está te dando para servir a Ele. Por isso que você precisa entender, por isso que você precisa entender nessa noite, você não precisa ver, você precisa crer, porque quando Ele aparece para Pedro, João, Ele fala, ó, tem peixe do outro lado do barco. Eles jogam a rede do outro lado do barco, eles enchem o barco. Jesus chama eles para a praia e fala para eles assim, continue pescando daqui para frente. Não, Ele fala, eu vou fazer vocês de pescadores de homens, eu vou fazer de vocês os referenciais para essa geração, e o mundo vai ver quem vocês são. Ou vocês vão ficar com o barco cheio, ou vocês vão ficar com o que eu quero te dar diariamente. Às vezes Deus está te dando para lá na frente pedir para você de volta. Não se preocupe disso, porque se Ele pedir de volta, dê, irmãos, dê, porque Ele vai dar 100 vezes mais. Quando Ele traz você de volta, Ele enche o seu barco. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus quer encher o seu barco hoje. Quando abrimos mão daquilo que vemos, experimentamos o que Deus tem para nós. Caleb não andava pelo que via, ele acreditava naquilo que sentia. A promessa, ela precisa ser sentida no coração. Caleb, ele diz, e como eu sentia no meu coração, assim eu falei. Ele estava vendo a mesma coisa dos outros, mas quando ele via, ele não via com os olhos naturais, ele via com os olhos do coração. Quando ele via os gigantes, ele lembrava da promessa que Deus falava para ele, eu vou derrubar todos os gigantes que se levantarem contra vocês, ó povo de Israel. Aí ele lembrava da promessa, ele fala, não, é gigante, mas Deus falou, Yahvé falou, que Ele vai nos dar os gigantes, vai derrubar todos os gigantes. Ele quando ele olhava a videira, ele não olhava as uvas de qualquer jeito, ele olhava aquelas uvas e falava, essas são as melhores uvas que tem, em toda a terra está aqui. Ele não me tirou de Cades Barneia para me ver uma terra comum, Ele está me trazendo para ver a melhor terra. E os homens dizendo, olha, lá tem fruta, tem tudo, mas a terra é ruim. E Ele está dizendo, não, a terra é boa, porque ele olhava e sentia no coração que a terra é boa. Amém ou não amém? Quando eu vim aqui para o Arsenal, querido, Deus falou comigo, eu estou te mandando para uma terra boa, uma terra que 10 espias já foram espiar a terra e voltaram dizendo que a terra tem que acabar, tem que fechar. Mas Deus falou que ia levantar um homem que ia vir aqui, que ia amar a terra. E eu vim amar a terra, irmãos. O que eu posso fazer se Deus botar esse negócio para me amar? Eu vou fazer o quê? Tem hora que eu pergunto. Podia ter ficado lá em Teresópolis fresquinho, não precisa estar nem suado. Mas Deus me botou aqui para amar vocês, para olhar dentro dos olhos de vocês e amar vocês do jeito que vocês são. Eu não quero que você mude, que você comece a falar como eu falo. Eu quero que você seja parecido com Cristo. Eu quero que você faça aquilo que Cristo faria no seu lugar. Eu quero que você fale aquilo que Cristo falaria no seu lugar. Eu quero que você comece a praticar aquilo que Jesus praticaria no seu lugar. Quando você estiver no meio de uma situação, passe por esse crivo. Jesus falaria como eu estou falando? Jesus escreveria do jeito que eu estou escrevendo? Jesus se portaria da forma que eu estou me portando? E nós esquecemos que nós somos pequenos cristos. Irmãos, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu não me aborreço à toa não, irmãos. Isso dizem até que faz mal, né? Que vai para o coração. Verdade ou não é? Que a gente fica guardando aquele sentimento, vai para o coração. Meu não vai não, meu vai para a sola do sapato. Cristina fala, é impossível você não sentir nada. Eu não sinto nada, eu só sinto amor. Quanto mais a pessoa fala mal de mim, é o que eu amo mais. Porque Deus me batizou com batismo de amor, irmãos. Amém ou não amém?
E eu não boto a pessoa na sola do meu sapato não, viu, cabeção? Eu boto o diabo na sola do meu sapato e amo a pessoa. Porque, pastor falou que bota na sola do sapato e fica pisando a pessoa. Não é nada disso. Eu amo a pessoa e boto o diabo debaixo dos meus pés. Porque eu entendo que atrás daquela casca que tem ali, há uma provocação do inferno para tirar minha paz. O que tem tirado a sua paz? Sabe por que está tirando a sua paz? Porque você parou de acreditar. Sabe por que está tirando a sua paz? É porque você parou de acreditar. Deus trouxe você aqui de novo para você voltar a acreditar. Irmãos, eu tenho que terminar essa palavra hoje. Amém? Mateus 15, versículo 19. Isso mesmo. Está aí, 15, 19. Eu vou ler aqui. Porque do coração procede maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina ninguém. Preste atenção aqui. O que contamina é o que está saindo da tua boca. O que contamina é o que sai para fora da sua boca, não é o que você recebe. O que contamina você, se o que recebe contamina você, é porque você precisa morrer mais um pouquinho. Porque quando os mártires da Bíblia, todos esses homens que nós estamos falando dele aqui, João, Tiago, Pedro, todos esses homens morreram com mortes horríveis, mas servindo a Deus. Você lembra só da morte de Estevão, né? Porque está relatado na Bíblia que os homens chegaram para apedrejar ele. Ele vira para os céus e fala: Senhor, perdoa, porque eles não estão vendo o que eu estou vendo. Pode tacar pedra, mas eles não estão enxergando aquilo que eu estou enxergando. Faça eles enxergarem. Essa foi a oração dele, querido. Você está disposto a ser apedrejado sem você ter culpa nenhuma? E você olhar para cima e falar: Deus, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele está falando. Perdoa ela, porque ela não sabe o que está falando. Perdoa, perdoa. Faz eles enxergarem o que eu estou enxergando. É nesse nível que Deus quer trazer você. Não existe vida cristã sem esse tipo de renúncia. Não existe vida cristã sem você decidir no teu coração. O seu coração tem o poder de te levar à conquista ou um grande vexame. O seu coração tem o poder de te enganar, de dizer que você está no caminho certo, porque às vezes você está produzindo coisas erradas, às vezes você está produzindo coisa ruim, mas como você fala, o teu coração está cheio, você não percebe que o que você está fazendo é matando, ao invés de trazer vida. E Deus mandou você trazer vida. Jesus, ele quando encontra com aquela mulher samaritana, ele disse para ela: olha, do seu interior jorrará um rio de águas vivas. Preste atenção. Deus nunca ia botar um rio de água viva dentro do seu coração ou dentro do seu interior para você não desaguar em ninguém. Deus está botando isso dentro de você, é para você derramar na vida de alguém. Mas se você não guardar o seu coração, ao invés de sair água viva, água que limpa, água que cura, que transforma, que traz paz, que traz conforto, que traz consolação, às vezes as águas que estão saindo da nossa boca é uma água de morte, é uma água de furto, de falso testemunho, é uma água de blasfêmia. Por quê? Porque o nosso coração fala, ou a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Sabe por que você ainda fala palavrão? É porque dentro do seu coração ainda existe isso. Sabe por que você ainda blasfema contra o Senhor? É porque teu coração ainda não reconheceu que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Porque
Porque na hora que você fosse levantar a voz para falar o nome de Deus, você tinha que lavar a sua boca 10 vezes. Você sabia que o judeu até hoje, ele não fala o nome do Senhor? Ele não fala mais, ele não fala o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável para os judeus. Ele chama Deus de O Eterno, o Eu Sou. Quem foi que te enviou? Fala para ele que foi o Eu Sou que te enviou. Presta atenção. Eles têm o temor de Deus é tão grande na vida desses homens que eles não falam o nome de Deus a qualquer momento. E a gente fala, não, eu juro por Deus. Ainda faz as figuinha assim, né? Que fala que se fizer figuinha não tem problema. Verdade ou não é? Será que só sou eu que tive infância aqui? Quando a gente é infância, quando a gente vai jurar, faz a figuinha assim, fala que não valeu não, que eu estou assim, ó. Não é verdade? A gente brinca com o nome de Deus. O nosso maior problema é que a gente às vezes não entende que nós precisamos alimentar o nosso coração com tudo que é mais perfeito, que é bom e agradável, que é a vontade de Deus. Amém? Privilégio de ser atendido pelo meu filho hoje. Obrigado, tá, meu filho? Deus te abençoe. Você está me provocando, né? Amém. Então eu quero te dizer uma coisa. Guarde o seu coração. Segura na mão dessa pessoa com muito carinho. Fala assim: guarda o seu coração. Não deixa o inimigo se andar no teu coração, não. Você é precioso. Você é preciosa. O diabo, ele sabe disso, por isso que ele está querendo agir dessa forma. Mas guarda o teu coração. Guarda o coração. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Se o seu coração está perdido, em meio às coisas que Jesus não faria, peça a Ele hoje um novo coração. Preste atenção, eu vou dizer de novo. As 3 coisas. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus escreveria nessa situação? O que você está vendo Jesus? O que você está vendo? Jesus também viria? Ele veria essa circunstância dessa mesma ótica? Porque às vezes a gente tem esse problema, que a gente vê alguma coisa de uma ótica e a gente bate o pé naquilo. Quando a gente muda de posição e a gente vê que as coisas não são daquele jeito. Quem já teve essa experiência? Isso em construção civil é terrível acontecer. A perspectiva que você olha, você pode estragar um projeto se você não entender qual é a escala apropriada para o seu projeto. O nosso maior problema é que a gente às vezes está na escala errada. Às vezes o teu projeto está na escala errada. Você está tudo certinho, mas você está colocando as coisas no lugar errado. A sua metragem que Deus está mandando você colocar, você está colocando outra, porque a escala que você está usando é outra. Terceira coisa, eu vou terminar, irmãos. Precisamos andar não no que acreditamos e não no que precisamos andar naquilo que acreditamos e não segundo aquilo que as pessoas dizem. Amém ou não amém? Em quem você acredita? Ou em que você acredita? Ageu 2,19. Eu queria ler para vocês esse texto. A gente vai acabar com esse texto. Vamos terminar lendo esse texto. Ageu, aí é fácil. O problema é na Bíblia. Diz assim: ainda que no celeiro nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira
tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei, diz o Senhor. Ainda que você olhe o teu celeiro, não tenha nada. Ainda que você olhe na figueira, não tenha nada. Ainda que você olhe no galho da romanceira, não tenha nada. Ainda que você procure os frutos e você não acha. Deus está aí. O que você precisa entender que as fontes naturais podem falhar, mas Deus cumpre o que prometeu. Põe uma coisa na sua cabeça: as fontes naturais podem falhar, mas Deus cumpre o que prometeu. Quero que você pegue isso no seu coração. As fontes naturais, o que é natural, o celeiro pode falhar, a romanceira pode falhar, a videira pode falhar, a figueira pode falhar, mas a palavra do Senhor não vai falhar. Amém ou não amém? As fontes naturais podem falhar, os amigos podem decepcionar você, mas Deus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. O que você precisa é acreditar. A pergunta é: em que você tem acreditado? No que você tem acreditado? A palavra de Deus deve ser: o que você acredita, nisso você confia. Você só confia em quem você acredita. Você só confia em quem você acredita. A partir de hoje nós vamos pedir ao Senhor um novo coração. Eu não sei você, mas eu preciso de um novo coração. Eu não sei você, mas todos nós aqui precisamos de um novo coração. Nosso coração às vezes está amargurado por alguma coisa. Nosso coração às vezes está totalmente decepcionado por algumas coisas. Nosso coração às vezes está amargurado por algumas coisas. Mas Deus está dizendo para você que Ele quer te dar um novo coração. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça antes de você vir aqui à frente, porque hoje eu quero orar por você. Aleluia.